Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quero aqui, meus amados e queridos, mais uma vez, agradecer a Deus por esta oportunidade de estar diante dos irmãos, através desse vídeo, para trazer uma palavra ao vosso coração, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 44. Livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 44. Vamos ler alguns versículos, amém? Glória a Deus. Enquanto isso, você encontra aí, algumas pessoas têm me perguntado a respeito do meu canal no YouTube. E o meu canal é Evangelista Flávio Luiz BH. Se você não encontrar por este nome, você vai encontrar pelo ministério que Deus confiou a nós, semeando a palavra e colhendo almas para Cristo. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor. Todos os que estavam juntos tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Pedro e João, subindo junto ao templo, a hora da oração era a 9. Era trazido ali um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola, e o que ali entravam, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhes para nós. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por esta oportunidade diante do teu povo, Senhor. Pai, fala com eles neste domingo de manhã, de uma forma tão linda e poderosa, Senhor, que eles possam ouvir, que eles possam sentir o toque do teu Espírito, e que eles possam saber, Senhor, que o Senhor ainda opera em nosso meio, que o Senhor ainda está conosco, meu Pai. O Senhor não nos abandonou, ó Deus. Estamos vivendo, Senhor, períodos difíceis na terra. Nós sabemos, Senhor, que este Covid tem tentado parar a tua igreja, tem tentado calar os teus profetas, mas que hoje, Senhor, eles possam entender o porquê que o Senhor, ó Deus, trouxe tudo isso aos nossos olhos. Porque o Senhor não quer uma igreja calada e nem fria, mas sim uma igreja ousada. Uma igreja que conheça os seus preceitos e os seus princípios da lei. E que nós somos levados pelo Espírito do Senhor. Nós não viemos porque queremos. Nós andamos porque é necessário, para que nós em Ti encontramos vida. Então, meu Deus,
Fala com teu povo hoje, o que eles nunca ouviram e que eles nunca sentiram, eles possam sentir, ó Pai, através desta palavra, através deste humilde profeta que se coloca diante do Senhor. Fala com teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é comum em alguns lugares que o Senhor, pela graça e a misericórdia, tem me levado. Algumas pessoas que conheceram a minha trajetória no passado perguntam hoje a seguinte pergunta: como eu passei a ter tanta sabedoria diante de Deus através de sua palavra? Muitas pessoas me perguntam qual é o segredo de eu ter hoje tanto conhecimento através da palavra do Senhor. E eu conversando com este jovem, eu disse para ele: jovem, eu não sou um grande pregador. Eu não sou um grande homem teólogo. Eu não estudei em faculdade, eu não me formei em universidade, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor então me colocou de uma forma diferente. E quando eu disse isso para ele disse assim: mas quando você fala como um mestre, você fala como um pastor, e você só é um evangelista. E eu disse para ele: querido, a minha questão é que eu busco diante de Deus entender as suas palavras. O que eu estou tentando te explicar é que eu não sou nenhum mestre, eu só sou um pensador, eu só penso as coisas de uma maneira diferente. E ali ele me disse: então, qual foi o maior segredo que você já achou dentro da Bíblia? Eu disse: é difícil te dizer, porque, querido, eu ainda não li a Bíblia toda. Eu ainda não pratiquei toda a Bíblia, e pelo que eu já li e pelos livros que eu já estudei, acredito que a Bíblia ela é cheia de segredos. É difícil falar qual é o maior segredo da Bíblia. Mas, jovem, eu quero aqui te dizer uma coisa que eu aprendi com um grande pregador. Às vezes você já possa ter ouvido falar dele, que o maior segredo da Bíblia é você meditar na Bíblia. É você colocar em prática tudo aquilo que você estudou. É triste o que eu vou te dizer, mas ouça. Ele parou para me ouvir e eu disse para ele: para mim, na minha história de 4 anos de ministério só, para mim a Bíblia é o único livro do mundo que não serve para ser lido. Que isso, evangelista? Como assim? É, meu querido, se você ler de Gênesis a Apocalipse, eu tenho certeza, eu não li ela toda ainda, mas eu posso te afirmar o que eu estou te dizendo aqui através do Espírito do Senhor. Eu posso te afirmar de todo o meu coração que você não vai encontrar dentro da Bíblia: leia a Bíblia. Mas você vai encontrar no celular, você vai encontrar pessoas te dizendo: leia a Bíblia. E eu venho aqui hoje te dizer que de todo livro escrito por homens, a Bíblia é o único livro que não deve ser lido. Quando eu disse isso para ele, ele disse: meu Deus, então eu vou parar de ler a Bíblia? Eu falei: não,
Não é que você vai parar de ler a Bíblia. Eu vou te dar 2 versículos por que você não deve ler a Bíblia só. Porque ler, irmão, você pode ler qualquer coisa. Você pode ler livro de romance, você pode ler revistinha de quadrinho, você pode ler bula de remédio, você pode ler faixa na rua, você pode ler propaganda de cerveja, você pode ler qualquer coisa. A Bíblia não foi feita para ser lida. E eu vou te provar dentro da Bíblia por que ela não foi feita para ser lida. Você conhece. Eu vou começar pelo Salmo. Salmo 1, verso 1 e 2. Quão feliz é aquele que não anda e não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, tem a sua satisfação nesta lei, que é a lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Lembra de Josué? Josué está aflito, porque vai assumir o maior cargo para levar o povo de Israel à terra prometida, porque Moisés ficou no monte. Deus não permitiu que Moisés descesse. Aí você vai encontrar Josué capítulo 1, verso 8. E disse Deus: não deixe de falar a palavra deste livro da lei, e nem de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Você não vai ver e não vai conseguir enxergar dentro da Bíblia. Leia a Bíblia, você não vai conseguir. Porque a Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser meditada. Porque quando você lê somente a Bíblia, você dá condição para o que está no papel permanecer no papel e colocar a Bíblia debaixo do braço ou dentro de uma bolsa ou sacola. Mas quando você medita na palavra do Senhor e nesta lei, você dá condição aquilo que está no papel sair do papel e ter vida dentro de você. É por isso que a Bíblia não serve para ser lida, mas sim meditada. A Bíblia, ela é uma construção belíssima, escrita em 3 linguagens: linguagem alegórica, linguagem figurativa e uma linguagem literal. A Bíblia, ela é um compêndio de livros que estão relacionados em 2 conjuntos ou 2 divisões, contendo grandes partes deste livro, 9 grupos. Ela foi escrita em 2 idiomas diferentes, de um dialeto ao outro, trazendo assim a primeira parte, o Velho Testamento, e a segunda parte, o Novo Testamento. A maioria do Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico,
E alguns textos de alguns livros escritos em aramaico. A Bíblia contém 66 livros divididos em duas grandes partes. Os primeiros 39 livros falam de um velho Israel que saiu do Egito, que ali estava aprisionado, para adquirir a terra prometida. E na terra prometida nós temos então agora um novo tempo, um tempo que deveria de vir sobre Israel no período de Jesus. Então nós temos 27 poderosos livros que falam a respeito da vinda de Cristo. E por que Cristo ele veio? A base do Antigo Testamento são Pentateucos, ao qual Moisés escreveu, que significa a lei imposta por ele, o Deus imposta por Moisés para ir diante do povo. Esta lei está baseada no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Ainda tem os livros históricos, que são 12. Quais são eles, evangelista? José, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Ester. Tem os livros proféticos, quais são eles? Jó, Salmo, Provérbios, Levíticos e Cantares. Eclesiastes e Cantares. Tem os profetas maiores, que são 5. Isaías, Jeremias, Ezequias e Daniel. E Lamentações de Jeremias. Querido, você tem na mão uma enciclopédia que tem como base os 5 Pentateucos. Aí nós vamos encontrar também no Antigo Testamento os profetas menores, que são 12. Eles são Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Anuns, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores, não que eles fossem menores no conhecimento dos demais, porque deixou o seu cânon sagrado em poucas palavras, se tornando então profetas menores. E do mesmo jeito os 27 livros, ao qual fala a respeito deste Jesus, que fala a respeito deste que viria e trazia um novo tempo, uma nova visão, ao qual a base dele é os 4 evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contendo os livros históricos, um só, chamado de Atos dos Apóstolos, aonde nós lemos. Tem as epístolas de Paulo, que é os Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalônica, 2 Tessalônica, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. E temos também as epístolas universais, que são de outros divisores. São 8 livros chamados de Hebreu, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E um livro, que é o livro que se trata da revelação, que se trata do acontecimento futuro para aqueles que servem a Deus, chamado de Apocalipse. Por que disse toda esta divisão? Para que você entenda, porque a Bíblia,
ela não foi feita para ser lida, mas sim meditada. Então, quando você medita o Velho Testamento, é emenda do Novo. Ele é o dispositivo para você achar no Novo a certeza da sua vitória, a certeza da sua esperança, a certeza da sua expectativa, a certeza daquilo que você serve. A carta aos Hebreus vai dizer que Deus levantou desde Adão e Eva todos os heróis da fé, mas nenhum deles pôde dar a Deus o que Deus esperava. Aí lá vem Deus lá de cima, para que você entenda, estou na introdução para que você conheça. Aí lá vem Deus lá de cima e diz assim: preciso enviar você, filho, porque eu fiz de tudo, levantei profetas, levantei sacerdotes, levantei reis, e nenhum deles conseguiu me dar aquilo que eu esperava. Eu levantei profetas, eu levantei sacerdotes e sacerdotes com uma missão de dizer diante do povo os seus pecados e trazer até a mim. E levantei um profeta para ir contra o sacerdote, para que o sacerdote desfazesse o altar se tivesse quebrado, corrompido, que ele pudesse reconstruí-lo. Então eu dei ao sacerdote a oportunidade de ungir reis que pudessem liderar o meu povo, mas o meu povo não entendeu. Então agora eu preciso que você desça lá embaixo. Aí nós vamos encontrar Isaías falando a respeito disso. Viu como é um dispositivo o Antigo Testamento? Nós vamos ver Isaías capítulo 6, ele olhar para o céu e ele enxergar a glória de Deus e ele ouvir uma voz do que clamava dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele, tomando a forma, ele diz: eis-me aqui. Porque lá em cima, quando Deus disse: e agora, o que eu vou fazer? Vou me calar 400 anos para ver se esse povo aprende. Aí Deus, de Malaquias até Mateus, vai ficar 400 anos, um período interbíblico, sem se manifestar em Israel. Aí quando não se manifesta em Israel, o que acontece? Entra então a falso adoração, cresce então agora um cristianismo religioso, através dos fariseus, que era só para eles e mais ninguém. Já não tem mais sinais, pessoas estão com doenças intermináveis, pessoas estão com doença dentro e também exposta pelo lado de fora. Tem pessoas que estão sofrendo porque não conseguem enxergar mais. Tem pessoas dentro de Israel nesses 400 anos que já não conseguem entrar dentro do templo e sair de uma forma diferente. Entra dentro do templo e sai pior, porque ali ela é conduzida pelos fariseus. Roma está oprimindo Israel. O povo já não consegue mais, porque é tanta roubança, é tanta cobrança de imposto, é tanta gente roubando. A saúde está escassa em Israel. Dentre esses 400 anos, você vai ver que surge a lenda. Por que surge uma lenda? Nesses 400 anos vai surgir a lenda do tanque de Betesda, ao qual João descreve no capítulo 5 do Evangelho de João, dizendo que esse tanque ele via. Tamanha era a dor do povo que o povo já estava imaginando, porque se Deus não manifestava em Israel há 400 anos, como poderia anjo descer do céu, irmão?
Como poderia Deus agitar a água se Deus se calou por 400 anos diante de Israel? Então cresce a expectativa. Por que cresce? Porque no Velho Testamento você vai encontrar em 2 Crônicas capítulo 7, a glória de Deus ali invadindo aquele templo por causa de Salomão, que sacrificou o Senhor 1000 bois. Aí quando Deus desceu naquele lugar, até os que estavam, irmão, fora do templo foram curados. Então em volta do templo, ou seja, o tanque de Betesda ficava à porta das ovelhas, ou seja, perto do templo do Senhor. Então se crescia uma expectativa a respeito daquele lugar, que a glória de Deus poderia se manifestar e todos poderiam ser curados, os que estivessem no tanque. Então isso é uma lenda, mas as lendas têm que acompanhar a história de Israel. Então agora tem que se cumprir o que Isaías disse: eis-me aqui. Aí o Senhor vai olhar do céu e vai dizer assim: pai, então vamos fazer diferente. Pois não, viu como Israel está dividido pela Judéia? Não tem mais amizade entre eles, nem Israel e nem a Judéia. Vamos fazer diferente, pai. Olha lá aquele homem chamado Zacarias, sacerdote de Biás, homem temente diante dos nossos olhos, ó pai. Homem que entrou dentro do templo, aprendeu com o Senhor tudo que tinha que ser aprendido dentro do seu livro e não corrompeu diante dessas todas catástrofes que eles estão vendo diante dos olhos, porque a gente não se manifestou. Olha para a mulher dele, meu pai. A mulher dele não pode gerar. A mulher dele não pode dar à luz. Tem misericórdia, meu pai, de Isabel. Eles já estão velhos em idade. Vamos fazer o seguinte: vamos enviar então, Senhor, aquele que há de preparar o caminho para mim, pai. Aí depois eu venho. Primeiro ele prepara, aí eu desço lá. Vamos fazer tudo daqui do céu, porque lá embaixo deu errado. Então vamos pegar daqui do céu e vamos trazer para eles esperança e expectativa. Porque Deus queria matar o povo, Deus queria destruir o povo, Deus queria aniquilar a terra mais uma vez. Mas Ele não poderia aniquilar a terra por causa daquilo que Ele fez com Noé, uma aliança. Então, para que Deus não pudesse destruí-la de novo e quebrar a sua aliança, porque Ele não quebra a aliança, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele então resolve acatar o que Jesus está dizendo. Aí vai se cumprir em Lucas capítulo 1. Lá vai Zacarias. Como sempre entrava no templo temente, naquele dia disse que foi sorte. Não foi sorte, irmão, foi lá de cima. Deus já falou assim: desce lá, Gabriel, espera ele, porque hoje eu mudo a história dele. Ei, tem Deus está falando com alguém aí, que hoje Deus vai mudar a sua história. Deus está falando com alguém que Deus vai mudar a sua trajetória. Deus está falando que hoje Ele vai mudar a sua direção. Você não vai conseguir ser o mesmo. Oh, aleluia! Aí lá vai Zacarias como um dia de sorte para acender o incenso diante do Eterno. Lá fora está cheio de gente na expectativa para receber se Deus vai acatar aquilo que Zacarias está indo lá. E ele entrou ali e começou a clamar pelo povo, e de repente ele olha e enxerga Gabriel à beira do altar, já esperando ele, com a resposta da sua oração. Deus está falando com alguém que está esperando uma resposta, que está esperando de Deus, que está esperando algo grande. Deus está te dizendo aqui, ó,
Eu já estou lá no templo te esperando. Não deixa de ir no templo hoje não, porque eu estou lá com a sua resposta. Eu estou lá para te entregar o que você precisa ouvir. Aí, ele olha e diz assim: Zacarias, eu sou Gabriel, aquele que assisto diante do trono de Deus. Eu vim aqui trazer uma resposta. A sua oração foi ouvida. A sua esposa Isabel dará à luz a um filho, e vocês colocarão o nome dele de João, e diante de todos ele será grande, diante dos homens ele terás alegria, pois ele virá para preparar o caminho para aquele que há de vir. Irmão, se você estivesse imaginando que Deus está querendo falar contigo, alabassu de candalamanai, você é projeto e conclusão de Deus. Aí quando isso acontece, meus amados e queridos, a Bíblia vai descrever que ele então se admira, mas ele duvida, e por ele duvidar ele fica mudo. Aí João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 6. E houve um enviado de Deus, chamado João, ao qual veio para preparar o caminho para aquele que há de vir. Aí, 6 meses, Deus então vai trazer a segunda resposta a uma jovem chamada Maria, na cidade de Nazaré. Um vilarejo humilde, ao ponto do próprio Natanael dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré tem algo bom? Aquela cidade, aquele lugar, não tem nada de bom, irmão. Mas ali tinha uma pessoa que era boa, despojada de um varão chamado José, ao qual aos olhos de Deus ela tinha temor, ela tinha graça, porque o ambiente onde ela mora não interviu naquilo que ela sentia diante de Deus. Aonde ela morava poderia ser para os outros que olham com o olho carnal, dizendo: é a pior cidade, é o pior lugar para se viver, mas ela não deixou que aquela influência o influenciasse. Então ela continuou sendo a mesma pessoa num ambiente que era desfavorável. Tá pegando aí, irmão? Deus não se preocupa onde você mora. Deus não está preocupado com a sua localização. Deus está preocupado com o seu sentimento diante dele, a sua adoração diante dele. Porque se a sua adoração é verdadeira, o ambiente onde você mora, o lugar onde você mora, não pode influenciar o que você sente por dentro. Por dentro, você continua sendo diante de Deus, num lugar como esse, justo, temente, aquele que se desvia do mal. Aí Deus vai olhar para ela e lá vai Gabriel. Salve, salve. Bem-aventurada é tu entre as mulheres, Maria, porque foi achado de graça diante do vosso Deus. E ele me enviou aqui para te dizer que você dará à luz a um filho, e colocarás o nome dele de Jesus de Nazaré. Ele herdará o trono de seu pai Davi. O trono dele, Maria, jamais terá fim. Mas como isso vai acontecer? Para que você entenda, o Espírito do Senhor vai te envolver, e ele vai ser chamado de Filho do Altíssimo. Labaçu de candalabaçai. E a Bíblia diz que naquele dia Maria foi envolvida pelo Espírito e Jesus já estava sendo gerado. Labaçu de candalabaçai.
E ele disse ainda: não preocupais, pois sua prima Isabel está com 6 meses de gestação. Não preocupa não, porque o milagre não é só para ti, é para a família também. Ou labaçu de candalabaçai. O milagre não é só para você, o milagre também é para a sua família. É para os seus parentes. Ou labaçu de candalabaçai. E o que aconteceu naquele momento que ela foi envolvida pelo Espírito? Ele então começou a crescer. E crescendo ele, começou a crescer também as expectativas. Começou a crescer a esperança. Aí, ele vai ter que ir agora para Belém. E lá em Belém, para se cumprir a promessa que ele ia herdar o trono do seu pai Davi, ele então teve que ser registrado. Alabaçu de candalabaçai. Aí surge Jesus então no cenário de Israel. Jesus crescia tanto em conhecimento como estatura e graça. Jesus começa a chamar aqueles que vão estar com ele em toda a sua jornada, 3 anos e meio. Jesus vai escolher para si aqueles que vão dar capacidade. Jesus vai escolher aqueles que vão dar continuamento. Labaçu de candalabaçai. Jesus vai ser o mestre deles. Jesus vai começar a ensinar a eles e começa ensinando a eles dentro de um casamento. Toda vez que vocês encontrarem, que vocês verem um casamento que está começando, à beira de terminar, vocês então intervêm, oh aleluia, e transformam então aquilo que só virou água em vinho novamente, trazendo força, cheiro, vigor. Ou seja, toda vez que você vê alguém que está passando por uma situação dentro de um casamento, à beira da separação, mal começou, já está querendo separar, você instrui com uma palavra de transformação, uma palavra de mudança, uma palavra objetiva, uma palavra de esperança, porque você é profeta. Jesus começa a mostrar para eles que eles vão ver coisas que eles jamais viram e ouviram. Eles começam a andar com Jesus e Jesus vai começar a mostrar para eles quem é Ele na vida deles. Eles saíram para pescar e quando eles voltam frustrados. Eles voltam desanimados porque eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Não conseguiram atingir. Aí Jesus diz assim: posso ir com vocês? Pois não, Senhor. Mas antes de nós ir, afasta o barco um pouquinho da areia, Pedro, porque antes eu quero falar. O que o Senhor estava ensinando ali? Ei, primeiro você vai falar. Primeiro você vai ouvir para você ir. Você não pode sair sem antes ouvir de Deus o que é para fazer, varão. Talvez você se encontre aí frustrado, talvez você se encontre aí agora triste, magoado, porque saiu sem ter a orientação do mestre. Primeiro o mestre está ensinando, eu vou orientar. Aí o mestre orientou todo o povo, porque todo aquele que ser orientado, irmão, todo aquele que ter com Jesus, Jesus sempre vai achar um espaço para quê? Para ele ouvir a palavra, porque quem traz mudança é a palavra, quem muda a história é a palavra, e é na palavra de Jesus. É por isso, irmão, que ele mandou afastar o barco. Aí quando ele explicou tudo, ele disse assim: então vamos lá agora, joga a rede. Quando eles jogaram, irmão, eles ficaram abismados,
Por quê? Porque foram ali porque ouviram a palavra. Então, irmão, para que eu e você pudéssemos fazer a obra, Deus nos escolheu, mas primeiro nós só podemos sair quando nós ouvir a sua palavra, porque eu não posso ir diante de um lugar para jogar, mesmo eu sabendo que eu tenho capacidade para pegar, porque eu vou sair de lá frustrado, porque eu estou indo pela minha força e pelaquilo que eu aprendi, pelaquilo que eu conheci, mas eu não estou indo por causa dele, eu estou indo porque é eu, então se é eu vou sair frustrado. Agora, se ele for comigo, a vitória é garantida, irmão. Aleluia! E a Bíblia diz que isso aconteceu. Oh, aleluia! A Bíblia diz que isso aconteceu. Glória seja dada a Deus. Aqueles discípulos viram Deus multiplicar o pão. 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estão diante do Senhor no deserto. Estão com o Senhor 3 dias. Não comia nada, não bebia nada, e agora o Senhor precisa alimentar o povo, porque o Senhor conhece cada um que ali está e qual era a necessidade de cada um, ao ponto do próprio Senhor olhar para Filipe e dizer assim: Filipe, você que mora nesta região, onde é que nós podemos comprar, Filipe? Onde é que nós podemos adquirir coisa para esse povo comer? Porque tem povo que veio de longe, tem povo que não é daqui, tem povo que já está me acompanhando, e se eles voltarem, eles vão desfalecer pelo caminho, e eu não vou mandar ninguém embora, porque eu não sou aquele que trago e mando embora, eu sou aquele que trago e faço deles vencedores. Eu preciso prover na vida deles. E agora, ó Senhor, você está ficando louco? Nós estão num deserto, aonde eu vou poder comprar tanta comida? E primeiro, nós não tem dinheiro, então procure dentre todos aqueles. Percebe, irmão? O Senhor, antes de falar, o Senhor já percebe que no meio daquele povo tem uma criança carregando dentro do seu alforje 5 pães e 2 peixinhos. Lá vem o garoto. Lembra que eu disse que Deus provém, Deus não manda embora, irmão? Aí agora eles vão ver um garoto alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Lá vai para a sua vida. Se um garoto tem condição, irmão, de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, imagine quando você põe na posição de Deus, o que você pode fazer contra o inferno, o que você pode fazer contra aquelas pessoas que estão indo para o abismo. Deus te chamou para algo grande, irmão. Deus te chamou para algo grande. Deus não te chamou para você ficar aí acomodado e vendo todo o povo de Deus ir num abismo sem fim. Deus te chamou, Deus te ensinou, Deus te instruiu para que você pudesse buscar aquelas pessoas. Evangelista, tá tudo muito bonito. Estou na introdução, daqui a pouco eu entro no texto, eu não esqueci não, irmão. Eu estou te mostrando para você ver como Jesus, ele é poderoso. Então Jesus, para que você não fique aí impaciente, Jesus, quando ele multiplicou o pão, na segunda vez ele vai dizer para os discípulos: alimente vocês agora o povo. Mas como nós vamos alimentar o povo? Quantos cestos sobrar? E Senhor, sobrou 7. Sobrou 7 cestos. Então alimenta o povo. Não dá, Senhor. Então faça aí grupos de 50 e alimenta o povo.
Agora quem vai fazer o milagre é vocês. E a Bíblia diz que o Senhor pegou aquilo e deu graça, entregou para eles, e quando eles colocaram no chão, irmão, os cestos se aumentaram. Então cada discípulo olhou e disse: eu fiz milagre aqui. Outro disse: eu também fiz aqui. Meu Deus, olha Pedro. E eles ficaram brincando de fazer milagre. Sabe quantos cestos sobraram? 12. É sinal que Deus, quando Ele quer fazer, irmão, Deus Ele faz. Primeiro Deus ensina, e depois nós temos que colocar em prática aquilo que Ele tem ensinado. Aí a Bíblia vai descrever que eles vão para um lado, aí ali eles conhecem a primeira vez os demônios têm que recuar diante do rei, diante de Jesus, porque o seu nome tem poder. Aí eles vão diante de uma tempestade, e ali eles vão ver com seus olhos Deus parar a tempestade. Ele vai falar assim: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Oh, quem está falando é Jesus. Jesus está dizendo para você, meu amado, que com Ele você vence vento, com Ele você acalma o mar, com Ele tudo é tranquilo, não tem desespero, não tem luta, com Ele tudo é um pouco mais fácil, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aí lá vem eles olhando de novo, aí lá vem outra tempestade, só que agora eles não querem que acalme a tempestade. Agora Pedro está olhando e está vendo e dizendo: é um fantasma? Não. Aí ele olha e diz assim: eu conheço essa voz é do mestre, se é tu mesmo, faça que eu vou até a ti. Aí Pedro não quer que ele acalme o vento, Pedro não quer que ele acalme o mar. Agora Pedro quer andar por cima do vento, Pedro quer andar por cima da tempestade. E Pedro começa, irmão, andando por cima da tempestade. Alabaçude candalabaçaia. Oh, meu querido, esse é o Deus que eu e você serve. Só que quando o Senhor olha para aquele povo, olha para aqueles que estão diante dele, o Senhor começa a ver aquele que vai o trair e aquele que vai o negar, aquele que vai desistir dele, aquele que vai desistir, vai querer vender ele, porque não vai suportar a ver todas as coisas que ele faz. Aí as pessoas vão tentar vender aquilo que um dia viveram, as pessoas vão querer negar um dia aquilo que viveram. Então agora nós vamos encontrar um homem chamado Pedro, aquele que recebeu de Cristo a chave da igreja, aquele que recebeu autoridade. Lembra ali em Cesareia de Filipe, quando eles estão no jardim, Jesus olha para ele e diz assim: quem sou eu para vocês? O que eu estou ensinando a vocês e como sou eu para vocês? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outro Elias, outro um profeta, mas quem sou eu para vocês? O que vocês acham que eu sou para vocês? Eu sou Elias para vocês? Eu sou Jeremias para vocês? O que eu sou para vocês? Aí Pedro abre a boca e diz assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor olha para Pedro e diz assim: Pedro, parabéns, porque não foi tu que disseste, mas sim o Senhor. A primeira revelação Pedro recebe dizendo: olha, não foi você quem falou foi meu Pai que colocou no seu coração, e da sua boca saiu isso. Pedro, a primeira revelação é essa para a sua vida. Nenhuma porta, Pedrão, nada poderá, Pedrão, ir diante de você, nem a porta, nem o inferno poderão fechar, Pedro, nem a porta que eu abri, Pedro, o inferno terá capacidade de fechar. Mas segundo uma coisa, Pedro, eu te entrego a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligaste na terra será ligado no céu. Perceba que você tem a chave, você tem um dispositivo, você tem aquilo que abre a porta, Pedro, mas se você não abrir, nada vai acontecer. Talvez você tenha a chave, mas não abre a porta, porque está com medo de ver o que está lá dentro. Mas Pedro disse assim: o que eu vou enxergar lá? Você vai enxergar isso aqui, Pedro: sobre a minha pedra eu edificarei a minha igreja, que é você, Pedro.
E a porta ou o inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão, Pedrão, contra a minha igreja, que é tu. Aí mais à frente ele vai chamar Tiago, mais à frente ele vai chamar João, só para você entender rápido. Aí agora chegou o grande momento daquele que tem a chave, negar, e aquele que não tinha a chave, mas andou com ele, conheceu ele, viveu com ele, vendeu, Judas Iscariote. E ele mesmo vai dizer, Mateus 26, ele mesmo vai falar, chegou o momento, chegou a hora, aonde tudo aquilo que eu fiz com vocês vão sair de vocês. Por quê? Porque o pastor vai ser entregue e as ovelhas vão ser dispersas. Mas não se preocupe não, porque eu voltarei e ajuntarei as ovelhas que estarão dispersas. Jesus é levado, Anás, Caifás, Herodes e Pilatos. É crucificado, é colocado, é morto, é colocado dentro de uma tumba, é colocado dentro de um mausoléu. A Bíblia diz que Simão de Arimateia emprestou para Jesus a sua estadia. Os discípulos ficaram dispersos ao ponto de eles voltarem a pescar, porque nem eles acreditavam que Jesus ia voltar. Então, quando isso acontece, ao terceiro dia, domingo, o dia da ressurreição, o dia da vida, Jesus, ele sai do sepulcro. E agora aqueles que não têm visão chegam no sepulcro e ele olha aquela mulher, Maria Madalena, olha de desespero e diz: o que fizeram com o mestre? Tiraram o mestre daqui. Por que Maria se apavorou, irmão? Há um segredo grande aí, depois você leia. É que ela viu aquele lençol que estava enrolado o mestre dobrado em cima do túmulo. Por isso ela se desesperou, porque ela viu aquele pano dobrado. Porque o meu Jesus, ele é organizado. O meu Jesus, ele não quebra princípios. O meu Jesus, ele não faz as coisas de qualquer maneira. O meu Jesus não é desleixado. Até mesmo após a sua ressurreição, ele está mostrando: ei, quem me serve tem que ser perfeito. Quem me serve tem que ter santidade. Quem me serve tem que andar como eu andei. Tem que saber o que eu soube. Tudo organizadinho, tudo. Aí eles se desesperaram. Aí quando aquela mulher sai desesperada, ela diz, vê um homem lá e ela diz assim: jardineiro, para onde levar o meu mestre? Fala a verdade. Aí de repente ela vai ouvir a voz: sou eu. Vai e diga aos outros que aconteceram o que eu disse que ia acontecer. E eis que estarei com eles. E eis que vou ao encontro deles, principalmente a Pedro. Diz a Pedro que eu ainda tenho algo com ele. Aí está todo mundo dentro da casa reunido. Está todo mundo ali reunido dentro da casa. Todos os discípulos estão reunidos. Todos os discípulos estão ali. E de repente lá vem Marta.
De repente lá vem Maria Madalena, desesperada, dizendo: o mestre ressuscitou, e eles não estão dando crédito. E o mestre está vivo, e eles não estão dando crédito. Eu vi com meus próprios olhos. Aí lá vai Pedro, lá vai João correndo até a tumba. Quando chega lá não vê nada. Quando vê, não vê nada, aí de repente lá vem eles e chega dentro da casa e diz: nós não vimos nada. O que procurais, ó Galileus? Aquele que está vivo dentre os mortos. Irmão do céu, eles voltam para dentro da casa desesperados, porque eles viram os anjos do Senhor a relatar a eles que Jesus havia ressuscitado. De repente, irmão, está todo mundo com o coração aflito, de repente está todo mundo oprimido, de repente está todo mundo triste, porque Jesus não foi ter um encontro com eles. Primeiro Jesus desceu a regiões mais baixas, pregou para aqueles, subiu até o céu, e agora ele vai ter um encontro com ele. De repente Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. Aí eles olham e dizem: meu Deus, é ele mesmo. E ele entra: a paz esteja convosco. Por quê? Porque Deus primeiro precisa curar o coração. Aí lá vem Deus me trazendo aqui, irmão, para te dizer: ei, a paz esteja convosco. Primeiro você tem que se aquietar, primeiro você tem que se envolver. Porque eu estou diante de você, mesmo que você ainda não veja. Aí de repente eles olham, enxugam os olhos e vê Jesus, e Jesus diz assim: pois assim como o Senhor me enviou, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E a Bíblia diz que Deus soprou sobre ele o Espírito Santo. Evangelho de João, irmão, capítulo 20, verso 21. E Deus soprou sobre eles, aleluia, soprou sobre eles o Espírito. Aí quando o Senhor faz isso, o Senhor diz assim: agora eu preciso ir. O Senhor sai. Só que existia um discípulo que não estava ali, Tomé, conhecido como Dídimos. Ele não estava ali. Aí todos os discípulos disseram para ele: Jesus, vem aqui, nós estamos cheios do Espírito. Falou: só acredito se eu tocar, só acredito se eu ver. Mas quando eles receberam o Espírito do Senhor, todos os discípulos, nenhum deles falaram aquilo que aquele que não estava vai falar. Eles receberam o Espírito, se encheram da glória, mas eles não chamaram Jesus de Deus. O meu Senhor reviveu. Aí 8 dias depois, lá vem Jesus no mesmo lugar. Aí Jesus aparece a eles no mesmo lugar, num lugar reunido. Segura isso aí para você entender. Atos. No lugar reunidos, aí Deus vai dizer para eles assim: Tomé, quando eu vim, você não estava. Toca aqui, Tomé. Põe a mão aqui, para que você creia. Senhor. Quando ele tocou, ele disse: meu Deus, é o Senhor. O alabaçu de candalabaçai. O meu Deus é o Senhor. Oh, aleluia. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: Tomé, bem-aventurado Tomé, não é aquele que toca. Bem-aventurado Tomé não é aquele que vê. Bem-aventurado Tomé é aquele que crê, mas não vê. Mas tenha certeza no coração, Tomé, que eu existo. Deus está falando, Deus está mostrando para você, irmão. Deus está te dizendo que Ele não mudou. Quem muda são as pessoas. Quem muda são nós que mudamos, porque nós não estamos vendo, não estamos tocando. Aí Ele manda te dizer assim: não é para ver e nem para tocar, irmão. É para você sentir.
é para você sentir. Eu não quero que você veja, porque Jesus não é para ver, Jesus é para sentir. Desculpa aí, porque o fundo musical ele inspira, né? E então ali já estava acabando, por isso que eu dei essa sequencinha aí. Mas entenda que bem-aventurado é aqueles que não crê, bem-aventurado é aqueles que não vê, mas é aqueles que creem. Eu não preciso tocar em Jesus para saber que Ele está comigo, porque hoje eu tenho o Espírito e o Espírito me diz que eu sou filho. Então o Espírito está te dizendo: não espera querer ver quem sou eu na sua vida, porque eu já estou na sua vida. Somente agora tira aquilo que está te impedindo de você me saber que estou contigo. O que é, evangelista? Tem muita gente que prefere olhar o mundo, tem muita gente que prefere olhar as coisas carnais deste mundo. Ei, querido, Deus está chamando você, porque Deus é espiritual. Só pode entender as coisas do Espírito quem discerne o que é espiritual. Deus não te chamou para você ser carne, porque carne vai voltar para o pó, o seu espírito vai voltar para Deus, mas Deus está preocupado com a sua alma, porque a sua alma vai ter que dar conta daquilo que um dia você aprendeu com Ele, você vai ter que dar conta daquilo que um dia Ele depositou sobre você. Aí o Senhor vai dizer para ele: agora que vocês receberam o Espírito, vou dar para vocês uma ordem: vai para Jerusalém, ficai-vos ali em Jerusalém, porque em Jerusalém tu serás as minhas testemunhas, tanto na Judéia como em Samaria. Vai e ficai-vos em Jerusalém, porque vocês serão a minha testemunha. Ficai-vos ali, até que do alto pusesse revestido de autoridade e de poder. Eis que vou revestir vocês. Vocês já têm o Espírito, mas para fazer o que eu quero, vocês precisam esperar do alto, porque eu irei diante do meu Pai e vou pedir meu Pai que envie para ti um Consolador, para que vocês não fiquem não fiquem dispersos novamente, para que vocês creiam que eu sou o Senhor das suas vidas, para que vocês creiam que eu sou o Deus que chamei vocês. Então ficai-vos em Jerusalém. Perceba que estão reunidos novamente no mesmo lugar, e quando eles estão reunidos no mesmo lugar, eles têm de Deus a lembrança que no primeiro dia eles foram cheios do Espírito, no segundo dia eles foram cheios do Espírito, então no terceiro dia eles vão agora ser cheios do Espírito para dar continuamento àquilo que Jesus entregou para eles, uma ordem. Qual foi a ordem? A ordem que Deus te entregou foi essa: você é meu filho, então apacenta as minhas ovelhas, ide por todo mundo e pregai a minha palavra, ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Se for possível, aleluia, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas pois todo aquele que não quiser, todo aquele que não quer ouvir a minha palavra, sacuda e bata a poeira, pois eu um dia estarei de novo diante dele. Aí estão todos reunidos no mesmo lugar. 50 dias estão reunidos. Aí, completando a festa de Pentecoste, a Bíblia diz que eles ouviram como um som impetuoso, e de repente veio do céu como um som, um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas
repartidas como de fogo, aos quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que lhe falasse. E todos foram cheios do Espírito Santo, ao ponto daqueles que estavam do lado de fora, dizer: esse povo está doido, esse povo está maluco. Lembra da chave? Lá vem Pedro diante de todo o povo e diz assim: ei, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel descreveu no seu capítulo de número 2, que quando Jesus fosse levado aos céus, nos últimos dias, o Senhor derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne, todo servo e serva seriam cheios do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui é que o Senhor está trazendo para nós novamente a profecia. O que está acontecendo aqui é que o Senhor está trazendo para nós uma nova visão. O que está acontecendo aqui é que agora nós vamos poder sonhar novos sonhos. O que está acontecendo aqui é que nós estamos aqui não porque queremos, foi porque recebemos a ordem para estarmos aqui reunidos neste lugar. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te disse que Ele vai trazer para você uma nova visão, vai colocar uma nova palavra em suas bocas. Você só vai profetizar. Os seus sonhos não serão sonhos comuns, serão sonhos do céu. É por isso, meu amado e minha querida, que você está assistindo este vídeo. É por isso que você acessou este lugar, e Deus está mandando te dizer que a história que Ele tem com você ainda não acabou. Ele está te enchendo hoje, Ele está te revestindo hoje da autoridade, do poder. Então vai, vai em direção àquilo que Deus tem para você. Leva contigo a sua família, leva contigo os teus parentes, porque você é e sempre será o discípulo de Cristo. Porque Deus não revoga aquilo que Ele entregou, Deus não pega aquilo que um dia Ele te deu. Pelo contrário, Ele renova hoje, Ele traz de novo. Ele diz: fica de pé, filho, receba. Olha, perceba que os discípulos estavam sentados, mas para receber tiveram que ficar em pé. Oh, aleluia! Então fique em pé, meu amado. Deus está te trazendo uma nova visão, Deus está te trazendo novas palavras, Deus está te trazendo novos sonhos. Então siga adiante. Oh, aleluia. Evangelista, o que isso tem a ver com Atos capítulo 2? Versículo 44, aí você vai ver: e todos criam. Porque neste período do capítulo 2, no verso que nós lemos aqui no início, está diante de Pedro 3.000, estão diante de Pedro 3.000 homens, de várias instâncias, de vários lugares, cidades, nacionalidades, e agora eles receberam o Espírito, e eles então se curvaram diante de Pedro. Então se inicia a igreja primitiva. A igreja se inicia através daquilo que Deus determinou. A igreja só pode ser uma igreja triunfante quando ela é cheia do Espírito do Senhor. Uma igreja só pode ser igreja quando ela adquire as palavras que está aqui e vive aqui dentro. É por isso que a igreja hoje é a boca de Deus no mundo. Para que a igreja se manifestou? Para o repartir do pão e comunhão. Uma igreja que vive, a igreja de Atos dos Apóstolos, cheia do Espírito, primeiro, ela é uma igreja que tem oração, ela é contínua, ela anda continuamente naquilo que ela exerce.
É uma igreja que é amorosa, é uma igreja que reparte diante daqueles que se encontram em necessidade. Esta é uma igreja cheia do Espírito. Esta é a igreja que é cheia do poder de Deus. Esta é a igreja que é cheia da glória de Deus. É uma igreja que reparte, come, canta, louva, adora e não se importa muito com o que está lá fora. Mas isto é errado. Por que isto é errado? Porque a igreja que eu estou dizendo olhou diante dos seus olhos o capítulo 3. Perceba que Deus acrescentava à igreja todos os dias, verso 47, e louvavam a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja que havia de salvar. Porém o Senhor não quer salvar só a igreja. Porém o Senhor não quer salvar só aqueles que estão dentro da igreja. O Senhor quer salvar aqueles que se encontram à porta da igreja. O Senhor quer salvar aqueles que se encontram em dificuldade. Por isso que eu li o capítulo 3. Porque dentre esses que estão dentro da igreja do Senhor, tem muitos homens considerados como Pedro. Tem muitos homens que são como João. Pedro, ele liga o que está na terra no céu. João é amoroso. João é aquele que é acolhedor. De repente, na hora nona, eles estão indo passear. Eles estão indo para o culto. E ali, de repente, eles estão procurando um momento de oração, que é a hora nona. Que hora é essa? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, lá vai Pedro. Lá vai João subindo até o templo, diante de uma porta chamada Formosa, porque o ambiente aonde se encontra a porta, o ambiente aonde está a porta é um ambiente espiritual, é algo que acontece ali dentro, que é sobre-humano, é algo que vem do céu, algo que acontece dentro ali é que aleijado anda, mudo fala, cego vê, surdo ouve, leproso é limpo, porque isso vem de dentro. O ambiente onde eles estão é espiritual, mas o problema aqui é que eles estão indo em direção a uma porta chamada Formosa, essa que eu acabei de dizer, que tudo lá dentro acontece. Porém, nós temos aqui agora uma família, nós temos aqui agora um homem que representa uma família. Esse homem, ele nasceu. Esse homem, quando ele ainda era criança, ele trouxe alegria para a família. Porém, a Bíblia vai dizer que a tristeza também veio aos olhos da mãe. Por que veio aos olhos da mãe? Porque a Bíblia está dizendo que ele era coxo desde nascença. A mãe se alegrou porque ela deu à luz a um filho, mas ela se entristeceu por causa que ele era aleijado. Então esse homem já nasce sem expectativa. Esse homem já nasce sem ter futuro, porque a lei de Moisés era essa. Todo aquele que tivesse aleijado era porque a família estava em pecado. Mas nem sempre a família está em pecado. Nem sempre a família está, aos olhos de Deus, fazendo coisas erradas. O problema aqui é que ele está perto do ambiente espiritual. Ele está dentro de um lugar onde a vida dele poderia mudar. Perceba que talvez a infância dele não foi uma infância perfeita. Então ele aprendeu a conviver com aquilo que foi proposto para ele, ou seja, andar segundo o que as pessoas pudessem fazer por ele. Mas ele está num lugar e num ambiente espiritual. Guarda isso. Ele era coxo de nascença, teve uma infância difícil, mas ele achou um escape. Porque ele era colocado à porta do templo.
Ele era todos os dias colocado à porta do templo. Todos os dias ele se encontrava à porta do templo. Porque quem está à porta do templo, o sentido aqui é que ele buscasse então entrar dentro do templo, mas ele era impedido por causa da lei. Então ele ficou à porta, mas o lugar da porta, ele era tão desanimado e tão cabeça baixa, que você vai ver num texto que ele era colocado ali todos os dias somente para uma função: pedir esmola, viver daquilo que os outros poderiam fazer por ele. Glória a Deus. Então agora eu vou pregar, amém? Te trouxe até aqui para me pregar, ok? Então agora eu vou pregar. Bate no peito aí. Qual é a primeira lição que nós podemos tirar aqui? A primeira lição do texto que nós podemos tirar aqui é que este homem era carregado por causa do seu problema até a porta. Ele era colocado ali, então ele acabou acostumando, porque todos que passam ali eram pessoas cheias da glória de Deus e pessoas que tinham caridade. Então o povo fazia isso no intuito de ajudá-lo, mas sabendo que aos olhos de Deus estava afastando ele. Que isso, evangelista? Que doideira é essa? Não, é a Bíblia, irmão. Perceba que ele está no verso 2. Pedro está vendo, ele vendo a Pedro e João, que entrando ele no templo, pediu-lhe que lhe desse esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, olharam, pediu que olhasse para ele. Olhe para nós. Então só pede alguém para olhar para nós quem está olhando para baixo, irmão. Aquele homem estava numa situação que ele está ali só porque as pessoas estão lucrando em cima dele. Ele está ali, mas ele já acostumou tanto a viver aquela vida que ele não olha para as pessoas. Ele olhou de cabeça e viu que entrou e abaixou novamente. Porque é assim que um pedinte faz. Repara para você ver um mendigo na rua. Ele olha para você na primeira instância, ele vê que você está passando perto, ele abaixa a cabeça e diz: você pode me ajudar? É isso que acontece. Só que perceba que a vida que aquele homem levava lá dentro era uma alegria. Dentro do templo todos viviam alegre, mas ele era impossibilitado por causa da lei de entrar dentro do templo, porque ele era diante dos judeus amaldiçoado. Aí lá vem Pedro, lá vem João com uma nova visão. Lembra da nova visão? Lá vem Pedro com uma nova visão. Aí a nova visão foi essa aqui, ó. Olhou para ele e diz assim: a primeira lição é que você não vai ficar aonde você está. Você não vai ficar mais aonde você está. Você não vai andar mais pelaquilo que as pessoas proporcionam a você. A partir de agora você vai ficar de pé na presença de Deus. Você não vai precisar das outras pessoas para te conduzir à promessa. Você mesmo vai em direção à sua promessa. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: primeiro, olha para nós. Promessa, irmão. Eu não tenho ouro e nem prata, mas tenho promessa. Eu recebi uma nova visão. E da minha boca eu posso só profetizar. Olha o que ele vai fazer agora. Ei, o que eu tenho eu te dou. Quer receber? Então, olha o que sai da boca de Pedro. Vê se isso não é profetizar. Levanta e anda. Levanta e
e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Então pare de querer viver o que as pessoas estão possibilitadas a te dar. Não deixe ninguém mais te dizer que você não é capaz, porque você é capaz, você tem condição, você também é filho, você também tem promessa, então vai em direção à sua promessa. A segunda coisa é que ele não é que ele está olhando e esperando. Aí Pedro vai e diz assim: levanta e anda. Aí a Bíblia vai dizer que os seus calcanhares se firmaram. Ah, querido. Sabe qual é a terceira lição? É que nós que servimos a Deus não precisamos do ouro e da prata para fazer ninguém ir para Cristo. Nós não precisamos trazer diante do povo uma falsa ideologia dizendo: irmão, se você não entregar, você nunca vai conseguir alcançar essa promessa. Pelo contrário, Jesus está dizendo: ei, larga o ouro, larga a prata, o que você precisa eu já te dou, é na sua fraqueza que o meu Espírito o fortalece. Você não precisa de ouro e nem de prata para ter sonhos. O que você precisa é largar aquilo que você está acostumado a fazer e procurar fazer coisas diferentes. E a Bíblia vai dizer então que Pedro entregou para ele o que ele precisava. O que ele precisava? Coragem, esperança. O que ele precisava? Entender que ele diante de Deus é maior do que o ouro e a prata. O que ele precisava entender? Que aonde ele estava, o propósito que ele estava era errado, mas agora ele viu que o propósito é esse, é trazer aquilo que está aqui dentro para fora, porque ele já tinha. Aí a Bíblia vai dizer que os seus pés se firmaram. Os seus pés se firmaram. E quando os pés dele se firmaram, Salmo 40, verso 2. Oh, por isso que eu amo a Bíblia, meu amado e meu querido. Salmo 40, verso 2, é por isso que eu amo a palavra de Deus. Olha o que está escrito, meu amado. Verso 2. E tirou-me de um lago horrível. E tirou-me de um lago horrível. E de um coxo de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Alabácia. Então eu passo, ele firmou. Só que ele não só firmou o passo, a Bíblia diz que ele soltou. Ele soltou de alegria. Ele soltou de alegria porque ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória do Senhor. Ele sentiu aquilo que estava guardado aqui dentro. Aquilo que ele não conseguiu quando era criança, ele conseguiu quando ele foi adulto. Por quê? Porque ele acreditou numa nova visão, ele acreditou numa nova profecia, e ele agora pode viver novos sonhos. Ele pula, ele entra dentro do templo, e ali ele começa a adorar e glorificar
glorificar o Deus de Israel, ao ponto daqueles que olhavam para ele e via ele colocado ali todos os dias, sem expectativa, porque o propósito dele estava errado. Ele estava num ambiente espiritual, querendo das pessoas, mas aí vem Pedro com uma nova visão, com uma nova profecia, para trazer para ele novos sonhos, expectativa de vida, dizendo para ele: rapaz, você está num ambiente espiritual, você está dentro da casa de Deus, você está à porta do seu milagre, mas o seu propósito era errado. Então receba o propósito certo, fica de pé, rapaz, coloca-se de pé na presença de Deus, e Deus vai te mostrar que você é muito mais do que você pensa, porque tudo que você conquistava à beira da porta não era o suficiente para você viver ao ponto de você ter que estar aqui todo dia. Mas hoje você entrou para dentro do ambiente espiritual, hoje você entrou dentro da casa de Deus. Então toma isso e viva isso. Tenha uma nova visão, tenha uma nova expectativa, profetiza. Oh, meu filho, tem novos sonhos, porque Deus é o mesmo. Aí, a quinta lição é que quando ele passou a porta, que quando ele viu que o propósito que ele estava era errado e agora ele entrou no propósito certo, ele foi cheio. Ele entrou no templo e foi cheio do Espírito. Por que ele foi cheio? Porque ele foi cheio, ele se alegrou, ele saiu pulando, dizendo: eu estou andando, eu estou andando, eu estou andando, eu não preciso mais de pessoas, porque o Senhor me encontrou, eu não preciso mais ser carregado, porque o Senhor firmou meus pés, eu não preciso mais, eu não preciso, eu não quero, agora eu vou andar por conta minha, eu vou andar segundo aquilo que Deus me instruir, eu vou chegar no meu objetivo, aquilo que eu só estava me prejudicando, e agora eu sinto a glória de Deus, e sentindo a glória de Deus, a minha família vai ser alcançada, a minha família vai ser atingida. Agora eu vivendo a glória do Senhor, eu vou poder ter uma vida, uma intimidade, eu vou poder ter novos sonhos, a minha família vai voltar a viver a plenitude, a glória de Deus, porque minha mãe chorava, porque via que eu era e não tinha futuro, mas agora, a partir deste momento, eu vou ter futuro, eu vou ter sonho, eu vou ter. A Bíblia diz que ele ficou alegre. Quando ele ficou alegre, você pode tirar os olhos agora do templo, quando acabou aquele culto, quando acabou aquele momento, ele voltou para sua casa. Pode imaginar agora este homem que tinha sem esperança, sem expectativa, que agora está diante da sua mãe. Olha agora a família que está olhando ele entrar pela porta, de pé, firme, com uma nova visão, cheio do Espírito. É isso, meu querido, que Deus tem para a sua vida. É isso, meu querido, que Deus tem para a sua casa. É isso, meu querido, que Deus tem para a sua família. É isso, meu querido, que Deus tem para a sua rua. É isso, meu querido, que Deus tem para os seus vizinhos. É isso, meu querido, que Deus tem para o seu bairro. É isso, meu querido, que Deus tem para a sua cidade. É isso, meu querido, que Deus tem para o seu país. Alegria, porque Jesus é a nossa alegria, a nossa força. Ele é a nossa alegria, a nossa força. Aí aquelas pessoas dentro do templo conheciam a história deles. 6. Aquele que não tinha esperança e nem perspectiva, que recebeu o Espírito, agora tem uma nova visão. Da boca dele só sai profecia nova.
Aquele que não sonhava agora está sonhando, está cheio do Espírito. Aí sabe o que aconteceu? Deus soprou o nome dele. Ei, querido, Deus vai soprar o seu nome. Por quê? Porque a sexta lição é essa aqui. E quando todos olharam para ele, viram e lembraram da sua história, e todos louvaram ao Senhor. Ei, Deus vai levantar você novamente. O seu ministério não vai ficar parado, a sua família não vai ficar parada, você não vai se estacionar, você não vai viver mais como você vivia. Por quê? Porque você tem sonhos, você agora tem uma nova visão, você agora profetiza coisa nova. Para encerrar, irmãos, é por isso que a Bíblia não pode ser lida, mas é por isso que a Bíblia tem que ser meditada, porque quando você medita, você cria vida aqui dentro. Então receba de Deus, aleluia, receba de Deus vida, receba de Deus vida, receba de Deus vida. Senhor, nós queremos te agradecer neste domingo de manhã, ó Pai, por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, ó Pai, na tua presença. E eu quero dizer ao Senhor, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que este irmão agora que se encontra, meu Pai, diante desta pregação de joelho, que se encontra diante desta pregação chorando, ó Pai, abraça ele, ó Deus, nesta manhã. Abraça ele, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Mostra que o Senhor ainda é Deus da vida dele. Mostra que o Senhor ainda é Deus da casa dele. Mostra que o ministério dele ainda não acabou, ó Pai. Mostra para ele, ó Deus, que o Senhor ainda pode e quer realizar. Depende somente deste irmão e desta irmã, ó Pai, que ouviu esta palavra e entendeu, e colocou no coração o objetivo de atingir, de chegar até onde o Senhor quer que eles chegam. Que se cumpra na vida deles, ó Pai, aquilo que o Senhor nos prometeu. Que aquele que perseverar até o fim, aqueles que chegarem até a jornada, que o Senhor e disse para nós, nós então receberemos a coroa da justiça. Que cumpra na vida deles, ó Pai, de todos que ouviram e que estão ouvindo, que ainda é possível chegarmos ao céu, que ainda é possível realizar os nossos sonhos, que ainda é possível conhecermos o Senhor. Que a tua presença possa encher todos, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? O título dessa mensagem é essa, é que a Bíblia, ela não foi feita para ser lida, mas sim meditada. Amém? Que você receba de Deus o Espírito dele e que ele possa continuar falando com você esta semana
vai se iniciar, se for da vontade dele. Amém? Queridos, nós estamos localizados no bairro Diamante, próximo à estação Diamante, na rua Adelina Patrícia de Carvalho, 323, na região do Barreiro. A nossa igreja é uma igreja pentecostal. Jesus é o príncipe da vida, ao qual o meu pastor presidente é o pastor Adelso e minha pastora Vanilda de Paula. E você é o nosso convidado especial a estar conosco ali. Nós temos cultos ali toda quarta e domingo. E eu convido você a um desses dias de ir lá. E por lá você vai sentir e você vai ver o que Deus tem feito através de nossas vidas. Nós estaremos ali preparados em equipe, junto com os nossos pastores, para receber você e sua família. Vem estar conosco ali, em nome de Jesus. Amém? Fica o convite. Amém? Não esqueça de dar o like se você gostou dessa mensagem, para que você incentiva o meu ministério a trazer diante de Deus almas. E você que reconciliou, você que voltou para a presença de Deus, você que aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador através dessa mensagem, que Deus possa abençoar demais a tua vida, porque a sua história só está começando. Amém? Que Deus abençoe e guarde você, sua casa, sua família, e que os seus projetos de 2021 possam realizar segundo a nova visão, segundo as novas palavras, descer com novos sonhos. Amém? Assim eu agradeço a Deus, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito possa estar com você, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.